11 horas e 21 minutos, estamos de volta com o nosso Tribuna Livre, ao vivo por aqui, até o meio-dia a gente segue com informações no seu rádio. Nessa quarta-feira, hoje dia 5 de abril de 2023, vamos para a entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios, onde vamos falar sobre o início da revisão do plano diretor aqui em Três Lagoas. E um assunto muito importante e, claro, de interesse de toda a população de Três Lagoas. A gente recebe aqui nos nossos estúdios, para a gente bater um papo a respeito desse assunto importante, a diretora de planejamento da administração municipal, a Cristiane Rocha, onde vamos debater esse assunto. Tudo bem, Cristiane? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, revisão do plano diretor, um assunto importante. A última aconteceu já há bastante tempo, né? E Três Lagoas, ela se transforma de uma maneira muito rápida, né? Quando a gente vê, sempre falo aqui que quem viaja, vem visitar parentes em Três Lagoas todos os anos, sempre que ele vem tem alguma coisa diferente. E a cidade está se transformando muito rapidamente. E isso tudo precisa de um acompanhamento. E claro que o plano diretor, ele também é responsável, né? Para seguir algumas diretrizes importantes e nortear a cidade em relação ao seu crescimento, para não ser aquele crescimento desordenado, né? A cidade tem que ter regras e isso existe, por isso que vem aí essa revisão. É mais ou menos por aí que as coisas vão acontecer daqui para frente? Exatamente. O plano diretor, nossa última revisão foi em 2016 e como você bem disse, né, Três Lagoas é uma cidade muito dinâmica, né, cresce muito. Então, há necessidade de se fazer essa revisão, né, de tempos em tempos. A periodicidade máxima que a gente tem para fazer isso é 10 anos, então nós teríamos no máximo até 2026. Mas nós optamos por fazer essa redução de prazo, até aproveitando para linkar com um outro projeto que está sendo desenvolvido, muito importante na área de planejamento também, que inclusive vai mudar assim de maneira... vai mudar completamente os instrumentos de planejamento que nós temos hoje para Três Lagoas, que é o cadastro multifinalitário, né? Inclusive... isso ressalta muito a visão do nosso prefeito da importância de planejamento a longo prazo, né? Que esse cadastro vai mudar, nós vamos ter as informações de todo o território do município, de toda a dinâmica da população. Então, aproveitando essa oportunidade do cadastro multifinalitário, é que a gente optou por já revisar o plano diretor, porque uma coisa está linkada à outra, né? Um instrumento vai dar condições de conhecer com muita riqueza de dados o território. E aí, essa base de dados vai ser importante para planejar o futuro. Então, o plano diretor, ele determina como a cidade vai crescer, qual é a cidade que nós queremos, qual é a qualidade de vida que a gente quer para a nossa população e dá as normas para que a cidade vá se expandindo, crescendo de maneira ordenada, sustentável. Então, é um importante instrumento de planejamento que a gente está fazendo essa revisão agora. E vocês não irão realizar sozinhos, né? A população vai ter um papel importante durante todo esse caminho que vocês vão percorrer. Isso, exatamente. O processo ele é todo participativo com a sociedade, né? É muito importante esclarecer isso, que nós teremos agora as oficinas de captação de sugestões. Então, vão ser 5 oficinas, uma na Câmara Municipal, uma na Escola Maria Eulália, na Elson Lote Rigo, na Ilane de Sá, que fica no Novo Oeste, e uma no Distrito do Arapuá. Então, nessas oficinas, a população, o setor de imobiliárias, dos loteamentos, as incorporadoras, vão ter a oportunidade de levar sugestões, críticas ao plano atual, problemas da sua região, o que seria prioritário do ponto de vista da população em termos de investimento, de infraestrutura, o que precisa ser mais explorado em cada região da cidade. Então, esse é o momento da população participar ativamente, se fazer ouvir para construir uma cidade que atenda a todos. Mobilidade urbana também entra, né? Exatamente, a mobilidade urbana também é um instrumento de planejamento que está diretamente linkado com o plano diretor. Então, não tem como você planejar o crescimento da cidade sem planejar como essa população vai se deslocar por essa cidade, né? Quais vão ser as ruas principais, onde vão estar as avenidas, quais ruas precisam obrigatoriamente ser prolongadas, quais ruas precisam ser ampliadas, alargadas, o transporte público, como que vai ser feita essa análise. Então, ele também vai ser revisto nesse mesmo pacote, vamos dizer assim, nesse mesmo momento.
E, inclusive, falando de mobilidade urbana, por exemplo, acessibilidade, né? Que é uma coisa que todo mundo sempre comenta em Três Lagoas. A acessibilidade também é incluso nesse pacote de mobilidade urbana. Sim, a gente vê que a prefeitura começou um trabalho nas avenidas, Antônio Trajano, na Rosário Congro, de revitalização dos canteiros centrais. Passa por isso também, né? Sim, a acessibilidade é um ponto importantíssimo do plano de mobilidade, justamente para a gente conseguir ter uma cidade que atenda a todos, né? Uma cidade que não seja excludente, que exclua determinado grupo, porque o grupo não consegue se locomover. Então, a acessibilidade é um ponto muito importante nesse processo. E outro ponto muito importante também é a parte de ciclovias, né? Que é um sistema muito utilizado aqui pelos treslagoenses, é o meio de transporte a bicicleta. Então, o plano cicloviário também vai estar previsto no plano de mobilidade. Onde deveria acontecer a implantação, onde de repente foi implantado, mas de repente não está funcionando da maneira que deveria, tudo isso é debatido. Isso, os pontos que devem ser interligados por ciclovias obrigatoriamente, os pontos em que é almejado, mas não é tão obrigatório. Então, tudo isso é debatido nesse momento para se escrever um plano e aí ao longo dos anos vai se colocando esse plano em execução. E aí seria um plano para uma revisão de qual período? De quanto em quanto tempo? 10 anos? 10 anos, 10 anos. Isso. Então, o que for debatido, o que for colocado no plano nessa revisão, terá 10 anos para ser implementado na cidade, seja quem for o gestor. É isso? Isso, exatamente. Exatamente. É um instrumento de planejamento de médio e longo prazo, né? Ele tem, vamos dizer assim, vigência de 10 anos, mas na hora de se elaborar, a gente pensa um pouco além dos 10 anos para entender como é que essa cidade vai crescer e vai dar qualidade de vida para essa população. Algumas entidades, elas cobram, e já não é de hoje, há bastante tempo, em relação a implementação disso, né? De se planejar a cidade pensando Três Lagoas 2040, por exemplo. O que pode ser feito até 2040 em relação ao que temos hoje, já pensando lá na frente como é que a cidade pode se desenvolver. E é mais ou menos essa a ideia, já de projetar Três Lagoas para daqui 10 anos, ou até um pouco mais, para até se antecipar em relação a Três Lagoas está mudando, né? Está se desenvolvendo cada vez mais. Isso, exatamente. Esse planejamento de médio e longo prazo, ele é muito importante para a gente ter uma cidade no futuro que tenha menos problemas possíveis, né? Que a gente sabe que a gente já herda alguns problemas, algumas coisas fogem do controle do poder público, mas para você ter uma cidade o mais justa, né? Com melhor qualidade de vida possível. E dentro desses instrumentos, a gente tem, vamos dizer assim, o principal, que seria o arcabouço maior ali, que seria o plano diretor, que é o que nós estamos revendo agora. O plano de mobilidade também está sendo revisto agora, que não tem como desvincular, né? O mais adequado é realmente fazer junto. E aí nós temos outros planos setoriais que também tem que ter essa visão de médio e longo prazo. Por exemplo, plano de saneamento básico, plano de drenagem urbana, que também é um plano que precisa ser desenvolvido e o nosso prefeito já está com um olhar nesse sentido. Inclusive, as 2 obras grandes de drenagem, né, que nós estamos desenvolvendo agora, aproveitando a oportunidade de mandar um abraço para o Osmar, nosso secretário. Essas obras são obras que casam exatamente com esse momento de planejar o futuro, porque são obras que vão permitir a longo prazo a ocupação daquelas regiões que elas beneficiam, porque são obras de grande porte. Então, tudo isso demonstra essa preocupação do planejamento de médio e longo prazo, que é muito raro de se ver, porque como o mandato dura 4 anos, a gente tem aquela visão imediatista, né, de fazer e colher ali naquele mesmo mandato o resultado. Enquanto que os instrumentos de planejamento e as obras de grande porte, elas implicam em você fazer e outro colher, né? Então é muito raro encontrar isso e a gente fica muito feliz de fazer parte de uma gestão que valoriza isso. Ainda mais quando a gente fala de drenagem, né? Porque normalmente Três Lagoas é um problema sério, né? Passou diversas gestões e ninguém teve esse olhar para a drenagem. E hoje a gente está colhendo um fruto que ninguém quer, né? E ninguém assume. E ninguém quer assumir porque quando entra água na casa de alguém, de um bairro, de uma rua, todo mundo quando faz uma obra, todo mundo quer ser o pai da criança. Agora, quando é problema, ninguém quer assumir. E o prefeito, ele teve essa visão de olhar a situação das avenidas e ruas de Três Lagoas, dos bairros, e realizar algumas drenagens importantes
que vão servir como ramal para outras microdrenagens, né? E de ruas e de bairros que, de repente, vão ser transformados ao longo aí dos próximos anos. É mais ou menos isso. Exatamente. Né? Inclusive, essa visão de se fazer essas drenagens de grande porte com horizonte de projeto longo vai permitir justamente a expansão da cidade para essas regiões que antes tinham um problema grave de alagamento, de não ter para onde escoar água. Então, essas obras grandes vêm também de encontro com o plano diretor para a gente poder planejar como essas áreas vão ser ocupadas agora, uma vez que elas vão estar aptas a serem ocupadas. E até na discussão, cabe, por exemplo, vocês projetarem dentro do plano diretor quando Três Lagoas vai ter 100% de saneamento e quando Três Lagoas pode ter 100% de asfalto. Todos os bairros contemplados com asfalto e a cidade toda asfaltada. Dentro dessa revisão, abre espaço para esse tipo de conversa? Então, na verdade, esse processo agora, a gente vai visar regiões prioritárias. Então, assim, no plano diretor, a gente vai determinar quais são as regiões que precisam ser atendidas com mais urgência e por quê. Então, dentro disso, a gente vai planejando, ao longo das gestões, a aplicação de recursos nisso. Esse projeto de saber em quanto tempo dá para fazer 100%, quanto de recurso é necessário, aí a gente faz no planejamento econômico. Né? Então, nesse momento agora, a gente vai dar as diretrizes para quem for fazer o planejamento econômico, saber o que tem que atender de imediato, o que dá para ser em curto prazo, médio prazo, quais são os problemas mais graves. E uma coisa muito importante, que talvez a população não saiba, que esses bairros que nós temos até hoje, sem pavimentação, sem saneamento, sem esgoto, são heranças, porque o plano diretor, desde 2006, e aí a revisão também tornou isso um pouco mais amarrado, né, mais exigente, ele já exige que os loteamentos novos já venham com essa infraestrutura. Então, hoje em dia, não se faz mais um bairro, né? O pessoal fala bairro, né, como loteamento. Não se faz mais um bairro sem pavimentação, sem esgoto, sem drenagem. Então, tudo isso já é justamente previsto no plano diretor. Então, o plano diretor já vai dar o que é exigência para cada tipo de ocupação do solo que for surgindo, para evitar esses conflitos no futuro de você ter regiões desprovidas de infraestrutura e de saneamento. Isso é importante. Ainda pegando nesse gancho, falando de loteamento, até para ordenar, né, a cidade, o crescimento, de repente, desordenado, o bairro, ele nasce, ele cresce, um loteamento acontece em uma determinada região, que de repente ela fica longe de infraestrutura, por exemplo, transporte coletivo, por exemplo. De repente, o asfalto vai acontecer, a gente vai ter condições. O Montanina é um exemplo que até hoje os Correios têm dificuldade para entrega lá. Então, o Montanina foi construído, mas, de repente, ele tem falhas hoje e precisa ser corrigido. Até para evitar outras situações como essa, né, Cristiane? Isso, exatamente. Essa questão da expansão e dos loteamentos, ela tem que ser muito bem analisada, porque cria essas situações, né? Cria uma ilha de isolamento de uma determinada população. Então, isso deve ser, ao máximo, evitado, e tudo isso tem que estar previsto nesse instrumento que é uma lei. Por isso que ele é um processo participativo, para se ouvir todos os lados, todas as opiniões, porque a gente sabe que tem também um interesse econômico, né, de investir em determinada área e tal, mas a gente tem que procurar sempre atender a todas as demandas, a todos os interesses e garantir a qualidade de vida da população que vai residir naquele local. Outro grande exemplo é a região do Novo Oeste Orestinho, que jogaram lá tantas mil pessoas, na época sem infraestrutura, não tinha unidade de saúde, não tinha escola, não tinha creche. E isso foi, agora que foi entregue na gestão do prefeito, isso. Foi entregue. Agora né? Unidade de saúde, foi entregue creche, escola, porque acabou impactando muitas escolas, as unidades de saúde próximas dali, que não são tão próximas, né? Sim. E que geram um transtorno, porque a gente está falando de milhares de pessoas se deslocando todos os dias. Aí vem da questão da mobilidade urbana, né? Exatamente. Lá é um exemplo bem ilustrativo dessa questão da expansão da cidade, né? Você cria um bairro novo, a população reside naquele bairro e ela tem que se deslocar de lá, porque lá não tem o que ela precisa, né, em termos de serviço. Então, todo mundo tem que se deslocar e você tem que pensar quais são as vias de acesso, se é uma região atendida pelo transporte coletivo. Então, todos esses processos que têm que ser pensados,
à medida que vai se criando esses loteamentos. Isso tem que ser avaliado com muito critério. A gente sabe que a questão do social, né, ele acaba sobressaindo sobre outras necessidades, inclusive porque muitas vezes vem recursos federais para esse tipo de empreendimento e é tudo muito rápido. E como a gente, principalmente os federais, a gente concorre com o Brasil inteiro. Então é meio que uma coisa que, aqui ó, você não quer, perder. O fulano quer. Então sempre acaba sendo uma coisa muito imediatista, né, e para não perder, para conseguir contemplar a população. Então, assim, tem esse lado, né, de que não se tem muito tempo para decidir, para providenciar outras áreas, mas na medida do possível, no planejamento, vamos dizer assim, habitual, isso tem que ser muito bem analisado para buscar. Aí lá ocorreu esse processo de ocupação, vamos dizer, um pouco mais urgente, né, para captar recursos. E agora está sendo feito toda essa parte de investimentos em equipamentos urbanos que essa população precisa. Inclusive, ficaram equipamentos muito lindos lá. Esses dias eu fui lá na escola de lá, até para marcar a oficina, né, que nós vamos fazer lá. Fiquei encantada, eu não conhecia ainda, a escola muito bonita. Então, a gente sabe que é muito importante a população, a sociedade civil organizada, precisa participar para opinar, né? Esse é o momento de opinar. E por conta dessa revisão, está suspenso por 180 dias algumas modalidades de parcelamento e ocupação do solo. O que pegou muita gente de surpresa do setor. O pessoal ficou meio nervoso com dois isso. Pontos muito importantes a esclarecer, aproveitando essa oportunidade, é o seguinte, a questão da participação. Muitas pessoas estavam gerando um ruído, assim, um burburinho de a prefeitura está fazendo a revisão do plano diretor e não convidou a gente. Então, assim, são informações que não são verídicas. Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa informação, porque até então isso não tinha sido divulgado oficialmente. Então, é bem a questão da fofoca, né? Um comenta alguém ouviu falar, que comentou, vai. E aí tirou-se essa conclusão de estar fazendo sem convidar a gente. Mas a gente já deixou justamente para anunciar, quando já tivesse a agenda de oficinas, justamente para mostrar, ó, estamos fazendo a revisão e aqui está o processo participativo. Então, foi um atropelamento das fases aí que gerou esse mal-entendido, mas o processo é todo participativo. No site da prefeitura vai ter o link lá de plano diretor, onde as pessoas vão ter acesso aos documentos gerados, aos mapas gerados, aos levantamentos, às propostas, vão ter formulário para escrever proposta com calma, porque às vezes a pessoa está lá na oficina, não tem aquele insight ali de lembrar daquele problema, daquela sugestão. Então, ela vai ter esse espaço no site para fazer isso com calma. E com relação à suspensão dos loteamentos, também foi outro item que gerou um mal-entendido, né? Uma conversa meio não necessariamente verídica, né? Compatível com a realidade, que criou-se a impressão de que bloqueou tudo, suspendeu tudo. Então, por 180 dias não pode fazer loteamento na cidade, não pode construir condomínio, não pode desmembrar lote. Então, ficou-se com essa impressão. Que, na verdade, isso acho que é em decorrência, talvez, por análise superficial de alguém que seja leigo, né? Que não seja da área, ou por uma análise precipitada, sabe? Quando a pessoa lê com pressa e não se apega às minúcias. Porque, na verdade, o que ficou suspenso foi o loteamento fechado social e o loteamento social, que seria o aberto. Sim. Esses loteamentos sociais, eles são exclusivos para a população de baixa renda, que são os loteamentos, vamos dizer assim, da modalidade mais simples, com menor custo, que podem ser implantados. Eles estão liberados para o poder público nesse período, porque, via de regra, é o poder público que faz esse tipo de loteamento para atender programas habitacionais. Em que sentido que eles estão bloqueados? No sentido de que a gente precisa rever as regiões da cidade onde eles estão previstos de serem implantados, justamente para ter esse olhar mais cuidadoso de pensar, aqui tem escola para essa população, se eu coloco uma população de baixa renda aqui, onde ela vai estudar? Onde ela vai ter acesso à saúde? Onde ela vai ter acesso a uma assistência social? Então, qual é as vias de locomoção, né, dessa população? Tem transporte urbano? Não tem? É uma região que ficou com uma herança aí de déficit de infraestrutura? Quanto que eu vou gastar para prover tudo isso de infraestrutura, para colocar esse loteamento social?
Então, essa é uma análise que precisa ser melhorada. Então, foi nesse sentido que foi suspenso. Mas a gente tem 9 modalidades de loteamento que podem ser feitas em Três Lagoas. E todas as outras 7 estão liberadas. E, via de regra, o empreendedor privado que abre um loteamento novo, a incorporadora, ela abre essas outras modalidades. Certo. Então, isso praticamente não afeta o investidor privado. Como, por exemplo, o Jardim das Primaveras, que eu acho que foi um dos últimos, né? Que foi parceria do governo do estado, lote urbanizado, com a administração municipal e com os moradores ali, 100 e alguma coisa de moradores que foram contemplados, numa região bem afastada da cidade, né? É um dos exemplos, talvez. O Jardim das Primaveras não é exatamente o exemplo, porque ele é uma ocupação. Então, ali, na verdade, foi uma regularização urbana de uma ocupação. Sim. Então, você já tinha uma população que estava ocupando aquelas áreas, e aí optou-se por contemplá-las com um programa habitacional no sentido de retirar aquelas moradias que não eram dignas, né? E colocar essa moradia digna, que seria o básico da habitação para uma família com dignidade, né, em alvenaria, coberto, tudo certinho, e fazer assim o básico da urbanização no sentido de permitir deslocamento, a infraestrutura, e aí é uma situação que vai ficando ao longo dos anos para ir sendo contempladas por melhorias. Então, por exemplo, agora na análise da revisão, aquela região é um exemplo de uma região que vai ser locada aqui como prioritária para atendimento de infraestrutura, porque ela ficou deficitária. Mas a diferença é que ela não foi criada deficitária, tá? Ela foi, vamos dizer assim, uma adequação de uma ocupação, então foi um processo um pouquinho diferente. Bom, falando em ocupação, a gente tem 2 locais em Três Lagoas. Vamos ver se entra nessa revisão, enfim, se vai ser discutido em algum momento, que é a ocupação do São João e a ocupação ali do Guanabara. São 2 situações, acredito que parecidas, mas distintas juridicamente. E vai ser discutido esse tipo de situação dentro do plano diretor, não entra em nenhum momento? Então, as ocupações em si não, porque dentro do planejamento a gente não planeja nenhuma região para ser ocupada, né? Então, dentro do planejamento do plano diretor isso não se aplica. Aquelas regiões hoje são, na verdade, vamos dizer assim, um problema, né, que surgiu e que vai precisar de uma solução, mas a solução dela não entra no plano diretor. Aí a gente vai verificar as questões do plano de habitação, tem questões jurídicas lá também, né, que uma dessas áreas é privada, não é do poder público. Então, assim, eu não tenho hoje a informação de dizer o que vai acontecer lá, mas não é no plano diretor que a gente vai vamos dizer assim, solucionar aqueles problemas. E nem para futuras ocupações, por exemplo, ser revisado, não sei se consta ou não hoje no plano diretor, mas que pode ser enquadrado ali nessa revisão, futuras ocupações de uma região tal, onde as pessoas entram, já está visto no plano diretor, isso também entraria ou não? Você fala áreas suscetíveis à ocupação, fazer um levantamento desse sentido. Já ficar com regras. Se acontecer de ser ocupado, o plano diretor fala tal coisa. Isso entra nesse tipo de questão ou não? Não, na verdade essas regras são jurídicas e já existem. Já existem. Tá? Então não é no plano diretor. O que a gente contempla no plano diretor, que é uma análise importante que está diretamente ligado a isso, é a análise dos vazios urbanos, né? Porque, na verdade, a ocupação, ela ocorre, vamos dizer, pela oportunidade de você ter um vazio urbano ali e pela necessidade da questão habitacional, né? Então, são as duas coisas, quando se encontram, você acaba tendo uma ocupação. Então, a questão dos vazios urbanos é analisada no sentido de ser combatido, porque o vazio urbano, ele é um prejuízo para a população, né? Porque você tem uma área que está dentro do perímetro urbano, está provida de infraestrutura, muitas vezes de toda a infraestrutura, e ela está vazia, ela não está cumprindo a função social, né, dela. Então, nesse sentido, sim, é analisado no plano diretor com bastante cuidado as formas de se combater, o que poderia ser feito. Por exemplo, essa questão dos vazios poderia abrigar programas populares ou não, de que forma que vai se incentivar a ocupação dessas áreas
pelo proprietário ou a comercialização delas, e nesse sentido, sim. E vazio urbano a gente tem praticamente todos os bairros de Três Lagoas, né? E áreas grandes, né? Sim, ou áreas públicas ou áreas particulares. O plano diretor, ele olha só para a área pública ou para a área particular também? Para o particular também. O plano diretor olha para todo o território do município. E aí, que ele discute a respeito disso, do vazio urbano, dessas áreas? Nessa revisão, o que pode ser incluído dentro dessas revisões, por exemplo? Os vazios urbanos, na verdade, o olhar que sempre se tem é como diminuir. Então, a análise é feita nesse sentido. E aí você vai ter instrumentos jurídicos para, vamos dizer assim, forçar, né? Falando em palavras simples, forçar o proprietário dela a dar uma finalidade para aquela área, seja comercializar para quem tem recurso para empreender, seja construir, seja fazer uma parceria com o poder público para uma desapropriação, para construir um equipamento público. Então, o pensamento é sempre diminuir, se não conseguir zerar, né, o vazio urbano. Então, a análise é feita sempre nesse sentido. Então, primeiro se levanta o que se tem de vazios, qual a infraestrutura que esses vazios têm, porque isso agrava, vamos dizer, o problema. Uma coisa é você ter um vazio numa região que não tem investimento público, e outra coisa é você ter um vazio numa região que está provida de investimentos públicos. Então, nesse sentido, é feita essa análise, e o objetivo do vazio urbano é sempre combater. A pessoa fala, é meu, comprei, não preciso, não vou vender, tá aí, quem quiser pagar, o preço é esse. E normalmente isso acontece, né? É assim que funciona. Bom, as oficinas acontecem 12, 13, 14 e 15 de abril, definidas essas datas. Não. Nós tivemos uma pequena alteração. Na verdade, vai ser iniciado dia 13, que vai ser na Câmara, né? E aí nós vamos ter 14 e 15, e nós jogamos para o dia 17, um dia a mais, devido a essa mudança de 12 para 13. Então, na verdade, ficou de 13 a 17, com exceção do domingo, né, que é 16. Sim. E o local Câmara Municipal e os outros locais? Câmara Municipal no dia 13, o Colégio Elaine de Sá Costa, lá no Novo Oeste, no dia 14. No dia 15 vai ser no Arapuá, lá no Centro Comunitário. E no dia 17 vai ser na escola Elson Lote Rigo e Maria Olália. Então contempla várias partes de Três Lagoas, inclusive o Arapuá, o plano diretor? Isso, o Arapuá é um distrito de Três Lagoas, né? É considerado uma zona urbana, então ele tem que ser visto, também tem que ser planejado, aquela população tem que ser ouvida, tem que ser contemplada, porque é uma população treslagoense, como qualquer outra. E que, obviamente, todo mundo há muito tempo fala, né? Arapuá precisava ter uma indústria para empregar o pessoal, para acabar com o pessoal saindo, os jovens principalmente, né? Saem de lá em busca de emprego, vêm para a cidade de Três Lagoas, e a família, os mais velhos, pai, mãe, avós, ficam, né? No Arapuá. Exatamente. Então, tudo isso pode ser discutido no plano diretor? Exatamente, esse é o momento. Tanto do ponto de vista do território, quanto do ponto de vista econômico, de investimentos. Não que ele vá decidir assim, vamos colocar uma indústria disso no Arapuá. Mas a gente vai tirar dali a diretriz de que o Arapuá precisa de investimentos em tal área, seja fomentar a indústria, seja fomentar o comércio, seja o fato de que tem um potencial turístico lá que não está explorado. Sim. Então, nesse sentido, aí você determina uma ação para ser feita ao longo dos anos, e aquela ação fica como um plano de ação, né, para ser desenvolvido ao longo dos anos. Então, no plano diretor, você não define especificações pontuais, você define o que deve ser feito ao longo dos anos, e aí você tem esses anos, que são os 10 anos, né, para fazer os estudos adequados para aquele ponto e determinar os investimentos e o que for necessário. A revisão ela vai durar qual o período da duração dela? Ela tem o início, qual o final dela que vocês estão imaginando? A nossa intenção é conseguir concluir esse ano. Então, a intenção é que até ao final do ano a gente já tenha a revisão pronta para submeter à Câmara de Vereadores, né? Que, como é uma lei, tem que ser aprovada pela Câmara, né? Então, a gente já aproveita e conta com os nossos vereadores, tanto para participar do processo todo, né, quanto para aprovar a nossa lei no momento oportuno. E que vai ter muita discussão, a gente sabe disso, né? Com certeza, mas a construção é muito importante, a discussão é importante, é construtiva, e é a garantia de que todos foram ouvidos, né? A discussão faz parte do processo e é muito importante. Ninguém pode reclamar depois que não foi ouvido. Está aberto para todo mundo participar e opinar
a respeito, até porque todo mundo vive no mesmo lugar, né? Na mesma cidade, todo mundo quer o melhor para Três Lagoas. Bom, Cristiane, mais alguma coisa que você queira falar, que de repente a gente não tenha abordado? Fique à vontade. Então, eu gostaria de esclarecer só mais alguns pontinhos do decreto da suspensão, porque o loteamento esse que eu já esclareci, né, que não são todos que estão suspensos, e a gente tem uma categoria de construções que está suspensa, que é o residencial multifamiliar. Tá. O multifamiliar nada mais é que os condomínios. Então, seja um condomínio vertical, um condomínio horizontal, fechado, aberto, ele só está suspenso, pessoal, nas glebas não loteadas. O que isso quer dizer? Que você tem uma área que ou era uma fazenda ou era um sítio, e conforme a cidade foi crescendo, aquilo ficou dentro do perímetro urbano. Mas nunca passou pelo processo de urbanização, de se abrir rua, de fazer água, esgoto, asfalto, pavimentar, enfim. Ele em cartório, ele não pertence a nenhum loteamento. Então, nessas áreas especificamente está suspenso por esse período, até para a gente fazer uma análise da mobilidade, de que ruas vão ter que passar em cada região da cidade, porque vamos supor que você libera hoje um condomínio aqui e depois o plano de mobilidade vem na análise e fala, nossa, isso aqui vai interromper uma avenida que era importantíssima para conectar esse lado com esse da cidade. Então, nesse sentido, está suspenso nessas áreas. Agora, nas áreas em que já estão loteadas, que já pertencem, vamos dizer assim, a um bairro, você pega lá na matrícula e está escrito quadra tal, lote tal. Essas áreas estão liberadas normalmente, porque ela já não implica na expansão da cidade. Ele já está numa área que já passou pelo processo de urbanização, então ele está liberado para fazer esse tipo de empreendimento. Então, quando saiu o decreto, criou-se essa impressão de que, nossa, agora não vai mais sair nenhum condomínio. O pessoal que investe no setor, né, ficou preocupadíssimo. Nossa, eu comprei tal área para fazer um condomínio, agora eu não vou conseguir. Não, se for uma área já loteada, que já passou pelo processo de urbanização, está liberado normalmente. Muito bem. Tem que tá tudo certinho, tudo bonitinho, como por exemplo o Cinturão Verde, a questão do contorno rodoviário, que tem que passar por várias áreas que vão precisar ser desapropriadas. Isso tudo é um processo que, se, por exemplo, tivesse visto lá atrás, né, que há necessidade de um contorno rodoviário, qual traçado? Tal lugar, de repente, não contemplaria investimentos, casas, nada do tipo, porque estaria para uma pavimentação de uma grande rodovia, um contorno, tudo isso aí. Vai ser olhado agora, projetando os próximos 10, 12 anos aqui em Três Lagoas. Cristiane, no mais, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade e me coloco à disposição sempre que precisar para estar aqui. Pode contar comigo. Tá certo. Obrigado você mais uma vez. 11h53, vamos para o intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho com mais algumas informações. Fique aí.